Audiolivro Imposição de Mãos. Autor Kenneth Reagan. Locução Adailton de Jesus. Este audiolivro é dividido em 4 partes. Esta, portanto, é a segunda parte. A imposição de mãos não é limitada, todavia, às ordenanças. Em quase cada caso, nos Atos dos Apóstolos, onde pessoas eram cheias do Espírito Santo, eles o receberam pela imposição de mãos. As exceções foram os 2 derramamentos espontâneos do Espírito Santo em Atos capítulo 2 e 10. Por exemplo, em Atos capítulo 8, versículo 17, Pedro e João impuseram as mãos sobre os convertidos samaritanos de Filipe, e eles receberam o Espírito Santo. Em Atos, capítulo 19, versículo 6, Paulo impôs as mãos sobre os discípulos em Éfeso e falavam em línguas e profetizavam. Naturalmente, as pessoas podem ser enchidas com o Espírito Santo de outras maneiras, mas a imposição de mãos é um método bíblico. Capítulo 3. Mãos vazias sobre cabeças vazias. Eu bem sei que há uma espécie inútil de imposição de mãos. Existem 2 extremos disso no mundo eclesiástico. Um exemplo é um mero ritual. Existem igrejas que adotam o ritual de imposição de mãos sobre as pessoas para as confirmarem. De acordo com o credo de algumas igrejas, a pessoa recebe o Espírito Santo nesta ocasião, mas isto é apenas um ritual e uma formalidade e nada acontece. Do outro lado, tem havido extremismos nos círculos do Evangelho pleno. As pessoas têm recebido a imposição por tudo que se possa mencionar e algumas coisas que não se pode mencionar. Uma mulher na Califórnia foi para uma reunião de certa pessoa e recebeu a imposição de mãos e profetizaram sobre ela, e ela supostamente recebeu o dom de expulsar ondas permanentes. Eu disse-lhe que se ela tivesse recebido o dom de colocar as ondas, ela teria tido algo. Há alguns anos, um homem me procurou depois de um culto e disse: "Irmão Reagan, o senhor poderia me ajudar?" Eu disse: "Terei prazer em fazê-lo, se puder." Ele me disse que haveria estado numa certa reunião onde alguém impôs as mãos sobre ele e lhe tinha dado o dom de cura, o dom da palavra de conhecimento e 2 ou 3 outros dons espirituais. Eu disse: "Eu percebo que estas coisas são manifestadas através do seu ministério. Talvez o Senhor poderá me dizer como operá-lo. Eu sei que eu possuo porque a pessoa disse que sim." Eu disse: "Há quanto tempo que mãos foram impostas sobre o Senhor?" "Bom," ele respondeu, "há mais de 6 meses." Eu disse: "Tem havido alguma espécie de manifestação em qualquer ocasião?" "Não que eu saiba," ele respondeu. Então eu disse: "Se eu fosse você, eu esqueceria isso. Você não possui coisa alguma. Se estiver lá, o dom surgirá à tona." Em outro lugar, onde preguei, uma mulher sentou-se na segunda fila, bem em frente do púlpito, e balançava o corpo durante todo o sermão, como se ela estivesse numa cadeira de balanço. Eu pensei que a coitadinha tivesse alguma séria enfermidade física. Depois eu perguntei ao pastor: "O que há com aquela mulher?" As pessoas estavam olhando para ela. Ela estava distraindo as pessoas da mensagem. "Oh," disse o pastor, "Irmão Reagan, esse é um caso muito triste. Não há nada de errado com ela fisicamente.
Ela não é membro desta congregação, ela tem frequentado os cultos e eu tenho querido falar com ela sobre isso, mas simplesmente não tenho tido tempo. Ela assistiu a alguma reunião, não sei onde, e alguém pôs as mãos sobre ela e, segundo a pessoa que orou por ela, disse que ela estava recebendo o dom de balançar. Várias noites depois, ela veio me procurar, depois do culto, acompanhada de uma mulher que lhe havia dito que na Bíblia não existia nada sobre esse tal dom de balançar. Ela disse: irmão Reagan, explique este meu dom para esta mulher. Bom, eu pensei que esta seria uma boa oportunidade para o pastor da igreja falar com ela. Então eu disse: eu estou de saída, você procure o pastor desta igreja. Ele é um homem de Deus e conhece muito bem a Bíblia. Ele terá prazer em ajudá-la. Depois, o pastor me disse brincando: seu cachorro. Eu respondi: bem, você disse que queria falar com ela, então eu arranjei isso. Você pôde ajudá-la? Ele disse: certamente que não. Ninguém poderá ajudá-la. Bem, o que ela lhe disse? Qual o propósito desse suposto dom? Ela disse que Deus lhe havia dado o dom para que o pastor e o pregador visitante pudessem saber quando as coisas estavam no espírito. Se ela estiver balançando quando estivermos cantando, testemunhando ou pregando, então tudo está no espírito. Eu sei que isso parece ridículo, mas é a pura verdade. Eu não estou inventando isto. Eu chamo todos tais exemplos de imposição de mãos vazias sobre as cabeças vazias. Eu não serei assustado, todavia, ao ponto de deixar uma prática do Novo Testamento por causa do fanatismo de alguns. Nem serei congelado fora por causa de excessos. Eu vou praticar a doutrina do Novo Testamento de imposição de mãos e vou produzir resultados neotestamentários. Precisamos estudar o Novo Testamento cuidadosamente, a fim de vermos como Jesus e os apóstolos praticavam esta doutrina. Capítulo 4. O exemplo de Jesus e dos apóstolos. O próprio Jesus empregava livremente a imposição de mãos na cura de pessoas. Em Marcos, capítulo 6, vemos Jesus na sua cidade natal de Nazaré. Marcos, capítulo 6, versículo 5 diz: e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos, impondo-lhes as mãos. Notem que este texto está falando do próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não diz que ele não queria fazer obras maravilhosas em Nazaré. Está escrito que ele não podia fazê-las. É de nos parecer, portanto, que a imposição de mãos operará quando mais nada funcionar. Os poucos que foram curados naquele dia foram curados pela imposição das mãos de Jesus. Outro exemplo de Jesus impondo as mãos sobre alguém é encontrado em Mateus capítulo 8, versículo 15. A Bíblia diz que quando Jesus entrou na casa de Pedro, ele encontrou a sogra de Pedro doente com febre e tocou-lhe a mão e a febre deixou, e levantando-se, serviu-os. Marcos capítulo 8, versículo 22 ao 25 diz: e chegando a Betesda, trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhes se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe distintamente a todos. Louvado seja Deus!
o cego foi curado pela imposição das mãos de Jesus. Alguém dirá: Jesus orou 2 vezes por aquele cego. Eu não sei se ele creu por ele, pois a Bíblia não diz que ele creu. A Bíblia diz que ele impôs as mãos 2 vezes. Portanto, é bíblico e certo impor as mãos uma segunda vez sobre uma pessoa doente. Se necessário, é bom saber o que Jesus fez em certas circunstâncias, então saberemos o que fazer. Marcos, capítulo 7, versículo 32, 33 e 35 diz: E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E logo se abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Se você deseja que a imposição de mãos opere para você, você precisa crer nisso. Sem a devida fé, a imposição de mãos é apenas um ritual e nada acontece. No caso do surdo, a Bíblia não diz que o povo pediu que curasse o homem, mesmo que isso seja indeferido. Diz que eles pediram que ele colocasse as mãos sobre ele. Marcos, capítulo 5, versículo 22 e 23 diz: Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Jairo cria na imposição de mãos. Ele não disse: rogo-te que venhas orar por ela. Ele disse: rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Este homem cria que sua filha seria curada quando mãos fossem impostas sobre ela. Sabemos pelas Escrituras que a menina havia morrido antes que Jesus chegasse à casa de Jairo, mas o versículo 41 diz: e tomando a mão da menina. Em outras palavras, Jesus tocou-as, ele tomou-a pela mão. Ela foi levantada dos mortos e curada. Então Jesus impunha as mãos sobre os doentes e definitivamente exortou que crentes também impusessem as mãos sobre os doentes. Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículo 8: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem porá as mãos sobre os enfermos? Não é apenas o pastor. A resposta está no versículo 15, onde Jesus declarou: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Um dos sinais que seguirão os crentes é: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. As pessoas ainda pregam o arrependimento e batismos nas águas. Ninguém faz objeção a isso. Então, por que não pregar toda a grande comissão? Por que parar com apenas parte dela? Por que não pregar a imposição de mãos? A imposição de mãos também faz parte da grande comissão. Os discípulos levaram Jesus a sério. Atos capítulo 5, versículo 12 diz: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Pelas mãos dos apóstolos. Paulo também praticava a imposição de mãos. Em Atos, capítulo 28, versículo 8 e 9, encontramos Paulo naufragado numa ilha. O governador da ilha estava doente, então Paulo foi à sua casa.
e diz: E havendo orado, pôs as mãos sobre ele e curou. O homem foi curado pela imposição das mãos. Então, a Bíblia nos conta que os habitantes da ilha trouxeram os doentes a Paulo e Paulo ministrou a eles. Obviamente, Paulo ministrou através da imposição de mãos. Atos capítulo 19, versículo 11 e 12 diz: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Aqui, não apenas os doentes eram curados, mas os endemoniados eram libertados à medida que panos sobre os quais Paulo havia colocado as mãos eram colocados sobre seus corpos. Quando falamos de panos ungidos, todavia, não queremos dizer panos ungidos com óleo. Esses panos eram ungidos com o mesmo poder com o qual Paulo era ungido. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Paulo colocava as mãos sobre os panos. Deus usa as mãos dos homens. Ele opera pelas mãos dos homens. Alguns dirão, mas isto não é para hoje. É de me parecer inteligente que já deviam ter desmascarado essa velha mentira. Jesus não disse que esses sinais seguiriam apenas os apóstolos, para dizer que não podemos impor as mãos sobre os doentes. Dizer que não podemos impor as mãos hoje em dia sobre os doentes é dizer que um dos principais fundamentos da doutrina de Cristo foi descartada. E se a imposição de mãos para a cura foi de fato eliminada, nenhuma pessoa inteligente teria o direito de crer na doutrina do arrependimento. Mas eu não vou tirar coisa alguma da doutrina de Cristo. Eu creio em sua totalidade. Eu sou um seguidor de Cristo e um teimoso a favor das doutrinas de Cristo. E uma das doutrinas destas básicas nas quais eu creio é a imposição de mãos. Então, gostou deste audiolivro? Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Ajude-nos a produzir mais conteúdo para este canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos. Esta é a forma de nos incentivar a produzir mais vídeos para sua edificação espiritual. Compartilhe os vídeos deste canal e que Deus te abençoe poderosamente em o nome de Jesus.